Você já tomou alguma multa e ficou na dúvida de como era a melhor forma de recorrer? Sabemos que não é fácil e que existe muita burocracia no processo. Por isso, recebemos hoje a advogada Júlia Ribas para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse recurso. Júlia, bem-vinda ao Ver Mais, boa tarde. A gente sabe que é um assunto delicado porque precisamos sempre seguir essas regras, essas normas de trânsito, mas é possível recorrer em alguns casos. Olá, Duda, boa tarde a todos. Exatamente, em todos os casos que algum condutor ou proprietário de veículo cometer alguma infração, é plenamente possível recorrer sim. E o que muda de uma multa para uma autuação nesse caso de trânsito? A multa, ela é o valor do pagamento, né? Muita gente confunde o momento da autuação com o pagamento da multa. A autuação é o momento em que você é parado numa blitz, por exemplo, ou comete uma infração de radar eletrônico. E a multa é o que vem depois, que é o boleto para pagamento. E quais são os mais frequentes? Essa questão da velocidade ainda é o que predomina? Sim, a velocidade predomina muito e também infrações relacionadas ao bafômetro e estacionamento. E tem algum caso, assim, eu já vi casos, até na cidade onde eu morava era muito comum ter uma sinaleira, lá a gente chama de sinaleira, Sim. tá? Ter uma sinaleira e junto ter um radar. Isso pode acontecer ou nesses casos dá para recorrer? Nesses casos dá para recorrer. Na verdade, em todos os casos é possível recorrer, né? A infração do avanço ao semáforo é uma infração e a infração da velocidade é outra infração. Então, são situações distintas e as duas cabem recurso sim. E como funcionam esses casos de recorrer? O que eu preciso levar, saber, ter em mãos para fazer essa recorrência? Então, um recurso de trânsito ele pode ser feito tanto pelo condutor ou proprietário de veículo sozinho, mas é muito interessante que tenha um profissional habilitado por trás disso, porque cada órgão de trânsito ele possui sistemas burocráticos diferentes. Então, hoje em dia no Brasil não tem uma situação genérica para todos os casos. Então, se você vai fazer sozinho, precisa verificar quais são os documentos daquele órgão autuador, por exemplo, tua CNH, documento do veículo, requerimento preenchido da infração, e se for fazer com um advogado ou terceira pessoa, o instrumento de procuração também. E o que acontece se eu levei uma multa, levei uma infração e eu não pago? O que pode acontecer? Posso perder os documentos, a CNH? Então, o pagamento da multa, você pode ir até em dívida ativa por conta do não pagamento, mas o fato de você não pagar, a maior implicação é a falta de poder licenciar o teu veículo. Então, anualmente, os condutores precisam licenciar os seus veículos, né? E sem o licenciamento, você pode ser autuado por dirigir sem o licenciamento. E essa autuação acarreta em demais prejuízos, como 7 pontos na CNH, uma multa de quase R$300 e a remoção do veículo ao pátio. E quando eu vou recorrer, quanto tempo leva esse processo mais ou menos? Porque às vezes chega uma multa que é para pagar de imediato. Aí eu vou atrás desse recurso, fico quanto tempo nesse processo? Essa pergunta é uma pergunta muito comum, né? Que muita gente tem dúvida, porque quanto antes resolver, melhor. Mas eu sempre digo que quanto mais tempo demora, é melhor para o condutor. Porque o recurso da multa, ele possui efeito suspensivo. Isso significa que não pode ser aplicado ao condutor ou ao proprietário nenhum malefício em relação ao recurso, né? Então, quanto mais tempo demora para ser solucionado esse recurso, o teu processo fica tramitando e a tua CNH fica ativa sem nenhum impedimento. Júlia, agora nessa época de festas, de fim de ano, começa a ter mais procura por esse serviço? Sim, muito. Nesses momentos de festas de final de ano e também no carnaval, né, que são fases onde tem mais blitz, fiscalização, sim. E é muito importante a gente ressaltar aqui que existem pessoas que atualmente estão com a CNH suspensa por alguma infração cometida, algum problema que aconteceu e acreditam que não vai ter problema se viajar agora, dirigir. Mas se você for abordado dirigindo com a tua CNH suspensa, as implicações são ainda maiores, né? Você pode perder a tua CNH por até 2 anos e ter que passar por um novo processo. Então, sim, com um número maior de fiscalização nesse final de ano é muito importante ter cuidado. Aquilo que a gente falou no começo, né? Sempre tem que respeitar. A gente tem uma pergunta de um telespectador, vamos ver qual é a dúvida dele.
A Patrícia queria fazer uma pergunta. Dirigiu de pés descalços, gera multa? Gera multa, Júlia? Não, Patrícia, não gera multa, muito pelo contrário. É melhor que você dirija com os pés descalços do que com um calçado que não se firme aos pés, como por exemplo um chinelo. É, isso o pessoal sempre fala, né? Às vezes tirar o chinelo então e ir de pé descalço, Isso. salto também para a mulher é melhor evitar. Exatamente. Júlia, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, até mais.